Bom dia, meu nome é Bianca e eu vim introduzir aqui para vocês a nossa apresentação sobre infusões intraóssea. Eu espero muito que todos vocês aproveitem a nossa apresentação e qualquer dúvida pode perguntar no final do slide. A via intraóssea como uma via de acesso à circulação venosa foi descrita inicialmente em 1922 por Drinker e colaboradores. Em 1934, Josephus publicou um estudo sobre a via intraóssea como substituto emergencial para a administração de líquidos em crianças. A técnica passou a ser usada com frequência crescente, entrando na rotina pré-hospitalar e no pronto-socorro na década de 1940. O acesso intraósseo voltou a ganhar evidência com as atuais diretrizes mundiais de reanimação cardiopulmonar, que o posicionam como a segunda opção em sequência de acesso ou via de administração de medicamentos, no caso de um insucesso na obtenção de um acesso venoso periférico. A obtenção de uma via venosa em crianças e adultos em estado crítico tem como alternativa a via intraóssea quando a primeira não for estabelecida num curto prazo ou após 3 tentativas. A infusão intraóssea é possível devido à presença de veias que drenam para os seios medulares na medula óssea dos ossos longos. Essas veias, sustentadas pela matriz óssea, não colapsam em pacientes com choque ou com hipovolemia. Assim, hoje, a via intraóssea tem sido usada com eficácia como uma via de emergência na parada cardiorrespiratória, nos choques hipovolêmicos e sépticos, nas queimaduras graves, nos estados epiléticos prolongados e desidratação intensa, principalmente em crianças. Bom, gente, falando um pouco sobre a preparação da administração intraóssea, geralmente ocorre quando os pacientes que chegam e precisam de medicação intraóssea, eles já estão num potencial mortal muito grande. Então, eles não precisam, o consentimento é implícito, porque esses pacientes são muito maus. Se o paciente estiver acordado, você vai ter que detalhar passo a passo do porquê, como é que vai ser feito, todo o processo da medicação intraóssea, tanto para o paciente quanto para o acompanhante dele. Alguns medicamentos e utensílios vão ser esterilizados, higienizados e já deixados prontos para começar o procedimento. A cloexidina é uma solução povidona iodada e um antisséptico similar. A máscara cirúrgica, que é fundamental para os olhos do médico que realiza o procedimento. Gases esterilizadas, luvas sem látex, seringas de 10 ml, água e o dispositivo intraósseo. Para os pacientes que estão acordados, a seringa vai ter que ir com um volume pequeno, de 3 ml, que contém 1% de lidocaína, e a agulha vai ser de pequeno orifício, de calibre 25. Existem 4 lugares que poderemos fazer a inserção da administração via intraóssea. A tíbia proximal, a tíbia distal, o fêmur distal e o húmero proximal. De acordo com a escolha do dispositivo, existem dispositivos manuais e dispositivos automáticos. Os dispositivos manuais, todos eles, ele tem que vir com uma forma de você extrair a agulha para evitar obstruções, o calibre da agulha recomendada para eles é entre 15 a 18 para quem tem um peso de 6 a 9 quilos e de 15 calibres para pacientes que são superiores a 10 quilos. Oi, meu nome é Yasmin e eu vou apresentar medicamentos, indicações e contraindicações da via intraóssea. Qualquer medicamento intravenoso pode ser administrado com segurança pela via intraóssea, como a dopamina, epinefrina, adenosina. Quando os medicamentos são administrados pela cânula intraóssea, deve ser enxaguada antes e depois de cada medicamento administrado. Somente medicamentos compatíveis podem ser administrados por agulha ou catéter. O local e a extremidade devem ser monitorados com frequência para a infiltração. Indicações. Esse acesso intraósseo é indicado em caso de impossibilidade de acesso venoso periférico.
Esse acesso é recomendado no atendimento de emergências pediátricas, como parada cardiorrespiratória, choque hipotensivo, estados epiléticos. Vale ressaltar que para a idade pediátrica, a administração de drogas e fluidos pela via intraóssea deve ser a primeira escolha comparado à via endotraqueal, e é uma escolha para qualquer faixa etária, quando o acesso endovenoso encontra-se dificultado. Recomenda-se que bebês e crianças em parada cardiorrespiratória ou choque grave, que não têm acesso intravenoso, sejam submetidos à canulação intraóssea, em vez da colocação de catéter venoso central ou corte venoso cirúrgico. Para adultos com parada cardiorrespiratória ou choque grave, nos quais o acesso intravenoso não pode ser estabelecido, também recomenda-se a canulação intraóssea, pendente da colocação de catéter venoso central ou corte venoso cirúrgico. Contraindicações. Caso não obtenha-se sucesso no acesso intraósseo na primeira tentativa, é contraindicado uma segunda tentativa no mesmo osso. O risco de fraturas, extravasamento de líquidos, que pode resultar na síndrome compartimental. Além disso, não pode fazer o acesso em casos de queimaduras ou infecções no local de punção, doenças ósseas ou fraturas por esmagamento, osteogênese, osteoperidose. Se houver risco de vida iminente e nenhuma outra possibilidade de acesso, deve-se avaliar o risco-benefício do acesso intraósseo. Bom dia a todos, bom dia doutora, obrigada pela oportunidade e desde já agradeço por todo o conhecimento compartilhado nas aulas e vou estar aqui falando, dando continuidade sobre as complicações da punção intraóssea. Ocorre muitas vezes devido ao posicionamento inadequado, levando ao extravasamento. Pode resultar numa síndrome compartimental e raramente tem um risco de osteomielite, celulites e abscesso, o qual particularmente é elevado, qual a isenção se dá através da pele infectada ou lesionada ou queimada. É também mais comum quando o dispositivo é deixado por muitas horas e levando a lesões nas estruturas subjacentes. Há relatos de fraturas na tíbia e também lesões epifisárias ao colocar incorretamente o dispositivo nos pacientes pediátricos, lesionando as placas de crescimento e também há um pequeno risco, mas há também a embolia na medula óssea através da injeção. Abaixo aí vai ter um mapa mental que vocês podem estar vendo para melhor compreensão daquilo que eu estava falando. É uma complicação rara, mas pode ocorrer, e o porquê, como, devido a que isso ocorre. E essa isenção, essa punção inadequada pode estar gerando o quê? Então, é para melhor compreensão aí de vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Anderson, faço parte desse grupo que veio trazer para vocês um trabalho sobre punção intraóssea, né, onde a medicação ou qualquer outro tipo de fluido, ele é administrado por via intraóssea, né. E eu vim trazer aqui especificamente a todos um caso que ocorreu num plantão no qual eu estava fazendo, onde uma criança de 2 anos do sexo feminino, ela chegou na unidade de pronto atendimento, levado pelo SAMU, acompanhado pela mãe. A mãe dessa criança, ela estava visivelmente sob efeito de entorpecente, ela estava drogada, né? E essa criança, ela já chegou com um rebaixamento de nível de consciência, ela chegou com um péssimo estado de higiene, né? Criança toda suja, toda evacuada, né? Que essa foi o principal motivo dela ter ido procurar o pronto atendimento, né? Chegou já com uma reação pupilar diminuída, ela apresentava uma respiração de Kussmaul, onde a frequência respiratória dela ela estava em torno, na época, de
50 movimentos por minuto, né? Mucosa desidratada, descorada, ela apresentava taquicardia, em média 160 batimentos por minuto. Ela chegou com hipertermia, foram verificar a temperatura dela, estava em 40 graus de temperatura, né? Um pulso já bem fino. A criança estava bem debilitada, né? E grave. A mãe da criança ela não tinha a menor condições de informar nenhum tipo de antecedentes da criança, dado o tal grau de drogada que ela estava, né? A única pessoa que podia passar o mínimo de informação para a equipe do posto de saúde, da unidade de pronto atendimento, eram os profissionais do SAMU, né? E pelo relato deles, a criança estava num estado de abandono já havia 3 dias, né? Devido a sua mãe estar fazendo uso de entorpecente na boca de fumo. E os vizinhos eram quem chamou o SAMU, né? E eles que informaram ao SAMU que essa criança já estava uns 3 dias praticamente abandonada, né? Que eles moravam num beco, numa região de favela. E que também a criança já estava apresentando diarreia. E esse quadro de diarreia, segundo os vizinhos, que eram ainda quem prestava algum auxílio a essa criança, diz que essa criança estava com esse quadro de diarreia há quase 1 semana. Por isso que eu disse lá no início que foi por conta desse estado geral que ela chegou, de péssima higienização, que levaram ela por conta da diarreia mesmo que ela já vinha apresentando e não tinha o menor cuidado, né? Então, o que aconteceu? Essa criança ela deu entrada na sala vermelha, já de imediato foram tentar puncionar um acesso venoso periférico, sem sucesso, né? Como já tem um certo tempo, então o acesso venoso central não era todo mundo que tinha destreza de estar fazendo a passagem dentro por mais que fosse uma unidade de pronto atendimento, mas era um posto de saúde, né? Isso foi no início que implantou o SAMU na cidade de Campo Grande. Então, como não foi possível pegar um acesso venoso periférico, não tinha suporte para pegar um acesso venoso central nessa criança, foi optado por uma punção intraóssea, né? Que é realizada ali na região da tuberosidade da tíbia. E mesmo assim, né, foi tentado várias vezes, dos 2 lados, fazer essa punção intraóssea, e mesmo assim não foi efetivo, não deu certo, não conseguiram êxito na punção, não foi possível entrar com medicação necessária para essa criança, não foi possível repor volemia para ela, né, de tão desidratada que ela estava, até que a criança ela evoluiu para uma parada cardíaca. E agora, na parada cardíaca, um paciente sem acesso venoso, o que vai fazer, né? Como era uma criança e a equipe não estava de forma alguma medindo esforços para poder atender essa criança, para poder salvar a vida dela, né? Ela foi entubada pelo plantonista e o único meio de administrar a medicação nela foi através do tubo orotraqueal, né? E mesmo assim foi feito as manobras de ressuscitação, foi feita adrenalina, todas as drogas são pertinentes numa parada cardiorrespiratória, foi feita via tubo e infelizmente nada foi possível fazer por essa criança e ela veio a óbito, né? Então assim, desde quando eu comecei a trabalhar na área de saúde, né, a punção intraóssea é um dos procedimentos que assim, eu acho legal particularmente, né, minha opinião. Eu acho legal porque no meio pré-hospitalar, né, é o último recurso que a gente tem. No Brasil, tanto o profissional enfermeiro como o profissional médico são os 2 que são habilitados a estar realizando tal procedimento, né? Então, quero deixar aqui um relato, né, história de vida que aconteceu comigo e que espero ter contribuído um pouco aí para o aprendizado de todos no contexto geral do nosso trabalho.